Quarentenamos! Este é o episódio de número 40 do CorongaCast. Seja muito bem-vindo! Espero que você aproveite com a gente, porque vamos novamente aí trazer vários assuntos importantes do país e do mundo, enquanto ele ainda existe, Leonardo Palhano. Fala, Paulo. Fala, galera. Mais uma década, mais 10 episódios de Coronga. Estou muito feliz de chegar a mais esse marco. E hoje a gente não poderia fazer diferente, né, de tratar de diversos assuntos que estão rolando nesse dia a dia aí e pautas tão importantes assim para o desenvolvimento da nossa sociedade, para as pessoas começarem realmente a pensar nos problemas que mais importam. E não estamos sozinhos, né, como costumamos fazer nesses marcos, né, Paulo? É sempre bom termos convidados. Aí nesse caso não é o sorteio da cartinha, porque aqui a gente sorteia, os nossos ouvintes mandam uma cartinha pra gente, aí a gente sorteia um ouvinte para participar. No caso do Elias Aredes, é participação especial, igual na novela, quando aparece lá a abertura, o nome dos atores, aí participação especial, Fernanda Montenegro. O Elias Aredes é a nossa Fernanda Montenegro, ele não precisa mandar cartinha, não precisa mandar currículo. Tudo bem, Elias Aredes? Tudo bem, Paulo. Um abraço para você, para o Leonardo, para todo mundo ligado do Coronga. Já falo de cara que a autobiografia da Fernanda Montenegro é muito boa, viu? Recomendo. Já li, muito boa. É um belo retrato do Brasil dos últimos 90 anos. E vamos discutir muitas coisas, né? Pelo que a gente já viu na pauta. Agora, uma coisa eu digo para você. Quando eu não estou sem nada para fazer, estou tedioso, não tem nada no Netflix, no Prime Video, na internet, eu vou no noticiário político. Porque de tédio, ninguém morre nesse governo. Com certeza ninguém morre. Por falar em atriz, né? Fernanda Montenegro, a gente não morre de tédio e a gente também dá umas boas risadas, né? Com, por exemplo, o Mário Frias, por falar na classe artística, né? Gravando o vídeo com todo o aparato bolsonarista, falando que pode ter o green card. Obrigado, meu presidente. Tenho orgulho de ser brasileiro. Poderia ter ido embora do Brasil. Poderia, levantei essa possibilidade antes da eleição de 2018. Poderia, porque o americano me dá o green card pela minha carreira idônea no Brasil. Tá? E não fui porque Jair Bolsonaro foi eleito. É o meu presidente. Enfim, este é o Brasil que realmente aí não perde em nada para nenhuma série da Netflix. Por falar nisso, começar aqui com o assunto, já introduzir, porque eu acho muito importante falarmos da nossa educação, que agora já tem o seu novo ministro, no caso o pastor presbiteriano Milton Ribeiro, que é advogado também, ele que é um dos homens fortes aí, né, da Mackenzie, do grupo Mackenzie, e é um cara que já deu aí muitas declarações polêmicas com relação a essa questão, né, de gênero, algumas questões também machistas. Não vai ser obtido por meios justos e métodos suaves. Talvez aí uma porcentagem muito pequena de criança precoce, superdotada, é que vai entender o seu argumento. Deve haver rigor, severidade. E vou dar um passo a mais, talvez algumas mães até fiquem com raiva de mim. Deve sentir dor. Preenche aí um pouco do bingo bolsonarista, né? Muitos tributos aí desse bingo bolsonarista, o nosso novo ministro Milton Ribeiro acaba preenchendo. E de fato, estamos falando, pelo menos na minha visão, do que é mais importante para o futuro do país, que é a nossa educação e como nossas crianças serão doutrinadas, né? Inclusive se fala tanto em doutrina no espaço de escola, sendo que o que tem acontecido é uma doutrinação dentro da própria casa, né? Como a gente viu esse vídeo absurdo, né, da criança dentro do avião, gritando com as pessoas, é Bolsonaro ou não é? Eu queria fazer uma pesquisa aqui. Aqui é Bolsonaro ou não é? Aqui é Bolsonaro ou não é? Algo muito assustador, e pensar que as pessoas elas querem
talvez ter esse tipo de doutrinação a partir de agora dentro das escolas, porque elas alegam que existe uma doutrinação que puxa a sardinha para um lado. Se isso realmente fosse verdade, acho que muitos dos meus colegas que eu estudei durante a escola não teriam virado bolsonaristas e viraram. Então eu acho que também é uma visão bastante equivocada. Agora, o que esperar de um pastor presbiteriano na pasta da nossa educação, que já teve o Weintraub, que inclusive está virando o extremo do bolsonarismo, já coluna da Mônica Bergamo ontem, hein? Só um detalhe antes do Elias e do Léo falarem a respeito disso. Os bolsonaristas mais extremistas já falam de uma chapa com Weintraub presidente e Ernesto Araújo vice. Esse seria o sonho dos bolsonaristas. Mas a nossa pasta da educação, que já tem o seu quarto ministro aí, se contarmos o Decotelli também e toda a questão que ocorreu. Mas o que esperar a partir de agora com relação... Porque é um nome que agrada mais, parece mais moderado, mas pode fazer estragos gigantescos, porque é ligado a alas evangélicas bem complicadas. Aqui no nosso país agora a gente tem o ministro da Justiça, que é um pastor evangélico, a ministra dos Direitos Humanos, que é pastora evangélica, e agora o ministro da pasta mais importante, né, de um país como o nosso, desigual, sem conhecimento, sem valorização de ciência, que é a educação, com um pastor evangélico. E assim, os países que a gente consegue ver que nomeiam pessoas, clérigos, né, pessoas ligadas à religião, assim, exercendo efetivamente a religião de um ponto de vista profissional, entre aspas, são Paquistão, Irã, Arábia Saudita, Vaticano, assim, e são teocracias, né, não são democracias, e o Brasil, né, vem se aproximando desses países cada vez mais nas votações da ONU, né, tudo que é mais conservador, tudo que for para controlar a mídia, tudo que for voltado para esse modo teocrático, né, de controle social, de doutrinação, né, como a gente viu acontecendo nesse vídeo que você mencionou, Paulo, do Jojo Rabbit brasileiro, né, um menino que está claramente inserido num delírio infantil de achar que o que ele está fazendo é normal, correto, com a criança que claramente ainda não tem nem o seu desenvolvimento psicológico concluído. A criança tem menos de 10 anos de idade. É um negócio, assim, que assombra, assim, que espanta num nível de dar muito medo do futuro. Imagina quantas milhares de crianças no Brasil não estão sofrendo esse tipo de lavagem cerebral, dessa doutrinação, né? Para achar que esse é o modo certo, de ser esse homem que grita, que, sabe, chama atenção pelo berro, né? Sem falar nada. Enfim, tempos preocupantes. Heil Hitler! That's it, you got it! Heil Hitler! Have a great day! Heil Hitler! You're gonna be the best! Heil Hitler! You can do it! Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler! Eu realmente, geralmente, eu sou muito rápido em tecer análises e sentenças definitivas sobre diversos assuntos. Mas, nesse caso, o ministro da Educação, eu vou esperar um pouco e vou explicar por quê. Vamos lá. Peço um pouco de paciência para o Paulo e para o Leonardo, porque a explicação é um pouco longa. Primeiro, você não pode cair na cilada de achar que todos os evangélicos eles têm pensamento uniforme e homogêneo. É um equívoco. Você tem as igrejas históricas, que são a luterana, a metodista, a presbiteriana, a batista. Depois você tem uma outra vertente, que é as pentecostais, da qual a principal líder é a Assembleia de Deus, e as neopentecostais, cujo principal exemplo é Edir Macedo, da Universal do Reino de Deus. Ponto. O que representa Milton Ribeiro? É aí que nós vamos num ponto. Milton Ribeiro representa a Igreja Presbiteriana, que é uma igreja essencialmente conservadora em boa parte de sua história. Igreja Presbiteriana, que é ao lado da Metodista. Essas igrejas, elas estão citadas. Não, a Metodista com certeza, não vou dar a certeza da Presbiteriana, mas a Universidade Mackenzie, no final da década de 60, ela abrigou células do Comando de Caça ao Comunistas, o CCC. Então, isso já seria um motivo para que todos nós fiquemos com um pouco com o pé atrás. Mas, no caso do Milton Ribeiro, nós precisamos esperar. Por quê? Qual é a história de Milton Ribeiro dentro da denominação? O Milton Ribeiro, aí vocês vão cair de costas, ele era um progressista. Ele era um progressista dentro da denominação. Ele incentivava a formação de ministério de mulheres,
ele foi um grande incentivador da implantação de unidades do Mackenzie em várias regiões do país, tanto é que o Mackenzie, aqui em Campinas, que tem vários cursos, tem o dedo direto dele, ele foi um incentivador, ele foi um empreendedor que acabou virando. Agora, o que aconteceu? O Milton Ribeiro ele era progressista, principalmente ligado ao pastor Guilhermino Cunha, que hoje está com 78 anos, está aposentado e foi líder da denominação por muitos e muitos anos e talvez tenha sido a época mais arejada da instituição. Em termos de inserção na sociedade, em termos de aceitação de algumas pautas, o Guilhermino Cunha se aposentou, lógico, ninguém é eterno, e outras pessoas tomaram poder. E essas pessoas hoje, os seus principais representantes, são dois pastores que não são do conhecimento do grande público, mas são extremamente conservadores. Um é o pastor Augusto Nicodemos, ele mora no Recife, ele cuida da Igreja Presbiteriana do Recife, e Hernandes Dias Lopes, ele tem uma igreja em Vitória, no Espírito Santo. Mas eles são muito influentes, têm a máquina da igreja na mão, se não na mão diretamente, mas por influência de outras pessoas, e esse grupo acabou tomando a igreja. E o Milton Ribeiro, aí é que nós vamos ter que descobrir se por uma questão de instinto de sobrevivência ou por mudança ideológica, ele foi para o lado desse grupo. Então, ele representa esse grupo dentro do governo. E especificamente o Mackenzie. Por quê? Porque a gente não pode esquecer, gente, que o governo Bolsonaro ele precisa de um alicerce ideológico educacional. Vou ser mais específico. O governo Dilma Rousseff era um fruto da Unicamp. Se você pegasse o currículo de todos os quadros que estavam no governo Dilma Rousseff, você ia ver lá, Unicamp. De vez em quando pintava USP, tal. No caso do governo Lula, existiam muitos representantes da Fundação Getúlio Vargas, da Unicamp e da USP, era algo mais pulverizado. Agora, o governo Bolsonaro ele não tem essa identidade. Ele tem o modus prático, ele tem a volúpia, mas ele não tem o arcabouço ideológico e intelectual. E isso o Mackenzie pode fornecer para ele. Então, eu quero... Porque é o seguinte, por que eu estou dizendo que eu quero aguardar? Vai que o Milton Ribeiro tem uma queda progressista no comando do ministério. Aí, meu amigo, não vai durar um mês. Não vai durar um mês. E que vertente conservadora ele quer dar? Porque você tem várias linhas conservadoras que você pode dar. Então, por tudo isso que envolve a conjuntura da nomeação dele, a história dele dentro da denominação, e principalmente o papel da denominação no espectro educacional brasileiro, eu acho que a gente deve esperar um pouquinho. Eu já falei isso até aqui num outro episódio, né? Acho que enquanto existir o governo Bolsonaro, vai existir a total destruição do que a gente entende até hoje como educação no país, né? E ainda dentro dessa questão, desse negócio do governo Dilma, tal, Unicamp, e essa questão até, né, que a esquerda acabou tendo mais uma ligação muito mais forte acadêmica, me parece, nos últimos tempos no país. E aí, eu vejo, por exemplo, essa questão que vai entrar o Bitinha, de ser o cara que foi meio que excluído da galera ali, assim, não deixaram ele entrar na rodinha e ele acabou criando esse amargo no peito, esse azedume dos intelectuais, né? E ele quis ser meio que esse intelectual anti-intelectual. E isso acho que está muito bem representado dentro desse desmonte do Bolsonaro, do tipo, já que a gente não consegue participar desse tipo de conversa, a gente vai baixar o nível da conversa para que a gente consiga conversar. Então, eles baixaram o nível e a gente tem que discutir coisas como, por exemplo, que as crianças estão sendo doutrinadas, estão sendo estimuladas à masturbação, todo esse papo, né, que a Damares vem, que outras pessoas dentro do governo vêm. E agora, com a chegada desse novo ministro, é questão de tentar transformar a educação no Brasil em algo muito mais privado,
deixando de lado um pouco essa questão da faculdade estadual, da faculdade pública, e eu vejo isso como muito perigoso. Tem um perigo nisso tudo, Paulo.